Abra suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler do capítulo 31, os primeiros 8 versículos. Deuteronômio 31, de 1 a 8. A sua Bíblia é a companheira de outros falando disso. Deuteronômio 31, de 1 a 8. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse: sou hoje a idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará diante de ti. Ele destruirá essas nações que ele te pedir, e tu a possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor ordenou. O Senhor disparará como fez em Seom e Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como sua terra. Quando, pois, o Senhor vos apegar estes povos diante de vós, então, como ele farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixarás, não vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todos Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra do Senhor, sob juramento prometeu a teus pais, e tu os farás. O Senhor é que vem diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Abaixe a cabeça e vamos fazer as orações. Que Ele fez a tua palavra família e tua palavra. Abre os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor quer para nós. Usa-me como teu instrumento, o homem equivocador, para a pessoa. Mas, sendo instrumento do Senhor, o Senhor me use para a glória e honra do teu nome neste momento. Abre os nossos corações com a tua palavra, para que possamos, junto com a igreja, aprender e caminharmos em meio a nossa caminhada de fé, para que o nome do teu Filho Jesus Cristo seja conhecido por todas as nações. É isso que eu te peço em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sei que chover no olhar, eu trazer e falar para vocês a situação que nós estamos vivendo, essa situação de pandemia, essa situação de reclusão de algumas pessoas, essa situação nós estamos vivendo de cuidados, mas nós vamos precisar, nós estamos vivendo uma época dita como pós-moderna, de individualidade, onde as pessoas têm que pensar em si mesmas, em fazer o que pensa, o que acredita, a ideia do corpo minhas regras, a ideia de uma teologia consumista, que eu venho no mundo, estudo o que eu quero, tudo bem, eu não preciso fazer diferente. Eu só quero receber as bênçãos. Eu não quero fazer mais nada. E a gente para esse momento de pandemia, que, como a gente olha, não somente no Brasil, mas é algo mundial. Eu creio que isso não vai acabar tão rapidamente como alguns pensam, como eu creio. Eu creio que não é somente uma vacina que vai estar tudo resolvido. Não, nós vamos ter que nos adaptarmos com essa nova vida. O ano de 2020 foi um ano atípico. O ano que muitos podem dizer que é um ano jogado fora, mas para nós não cristãos, ele é um ano importante. Muitos filósofos, estudiosos estão marcando essa data, março de 2020, como uma ruptura
acabou-se, inicia-se agora uma nova era, um novo pensamento, uma nova visão de vida, porque a pandemia não atingiu somente um país, uma região, um continente, mas o mundo todo. E o ano de em março de 2020 não volta mais. Não será mais. Não será mais daquela maneira. Nós vamos ter que viver uma vida diferente. Esse novo normal que muitos dizem. Mas nós, como cristãos, como verdadeiros cristãos, temos o nosso manual de regra de fé e prática, que é a Bíblia, que é as Escrituras, que deve nos nortear e que nos ensina com o povo de Deus, com o povo de Israel, que eles passaram por muitas transformações, como nós estamos tendo que passar. E Deus sempre ensinou o povo como viver e como agir em situações assim. E nessa semana, no dia 26/11, comemorou-se o Thanksgiving Day, Dia de Ações de Graças, que iniciou-se lá nos Estados Unidos e hoje o Brasil, nós também como igreja comemoramos, só que devido à pandemia nós não fizemos o nosso tradicional culto de ação de graças, não pudemos comer as frutinhas juntos, mas eu acho, meus irmãos, que o Thanksgiving não deve ser só um dia. Ele deve ser diário. Todo dia deve ser o nosso Thanksgiving. O dia de agradecer, de ter um coração grato a Deus. Porque nós estamos em uma travessia. Nós estamos andando por um caminho. E se nós nos esquecemos de muitas vezes olharmos para trás, não com saudade das coisas que ficaram, mas olharmos para trás para vermos o que Deus fez por nós, para que nós pudéssemos ter chegado onde nós chegamos. As coisas que Deus nos livrou, as coisas de que Deus nos presenteou, as coisas que Deus nos deu de graça. Porque, meu irmão, eu e você e eu, não merecemos nada de Deus. Nada. E muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para trás, porque nós estamos com os olhos voltados para o futuro. Como será o dia de amanhã? E agora, como será 2011? Como serão as escolas, as faculdades, o nosso trabalho? Como será o amanhã? E aqui trazendo para o nosso texto, voltamos aqui para o livro de Deuteronômio, que significa o livro segundo a lei, ou palavras ditas, que é a primeira frase que o livro nos traz, são essas as palavras de Moisés. Faz parte da Torá, do Pentateuco, a grande Torá utilizada pelo povo de Israel, onde contém os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros escritos por Moisés. E Deuteronômio tem um grande propósito de lembrar o povo de Israel que se preparava para atravessar o Rio Jordão, para chegar à terra prometida, para que eles se lembrassem que tinham uma aliança com Deus. Nós sabemos que essa geração aqui que Moisés está conversando aqui em Deuteronômio já é a segunda geração de Israel. A segunda geração do grande êxodo do Egito. Somente Josué e Caleb, que eram os restantes, os remanescentes, porque eles confiaram no Senhor. E aqui ele estava falando com a nova geração. E Deuteronômio ele é dividido em 3 grandes discursos de Moisés para o povo de Israel. O primeiro que vai do versículo 1 ao 4, a metade do 4, o segundo que vai dessa metade do 4 ao capítulo 26, e aqui algumas Bíblias dizem que tem um terceiro discurso que é do capítulo 27 e 28, só que esses 2 capítulos eles são respostas do segundo discurso, que é as bênçãos e as maldições, as bênçãos daqueles que obedecem a Deus e as maldições daqueles que não obedecem a Deus.
E o último e terceiro discurso vai dos versículos 28 ao 33, que são as grandes exortações de Moisés ao povo. E o capítulo 34 é um compêndio que muito provável foi escrito por Josué, porque é o compêndio que relata a morte de Moisés. A morte de Moisés. Este livro, Moisés, como seu propósito, tenta renovar as alianças de Deus com o povo, trazendo a memória do povo, relembrando ao povo sobre os mandamentos, sobre as derrotas por causa de não cumprir os mandamentos, sobre as vitórias, castigos e muitas exortações. E esses discursos aqui ocorrem em Moabe, à beira do Rio Jordão, sendo que, atravessando o Rio Jordão, já chegavam à terra prometida, a terra tão esperada, a terra separada para o povo de Deus. E esse ponto aqui é conhecido como a exortação à travessia. E é nesse tema que eu quero trabalhar. Gratidão em meio à travessia. Como temos uma vida de gratidão em meio à travessia. E aqui eu quero destacar aqui o versículo 4, onde Moisés ele lembra a Josué e ao povo de Israel que o Deus deles era um Deus que os livrava das mãos dos inimigos. Aqui ele lembra da vitória contra Seom e Og, que se encontra no livro de Números, no versículo 21, aonde Deus deu a vitória ao povo de Israel contra esses povos. Deus destruiu esses povos. E no versículo do capítulo 32, que é um cântico de Moisés, um maravilhoso cântico, onde Moisés traz as memórias da antiguidade, onde ele mostra a expressão do poder, do amor e da fidelidade de Deus para com o povo que ele escolheu, o povo que ele livrou da escravidão, que ele sustentou durante 40 anos no deserto, com alimento, água, sombra, para aliviar do calor, e o calor para aliviar do frio. Mediante a todos esses acontecimentos, aqui continuando nos versículos 14, até o fim do capítulo 33, Moisés mostra e relembra, ele quer relembrar o povo do que Deus fez, porque ele sabia que o povo de Israel era um povo que sempre se esquecia dos feitos do Senhor. O povo de Israel sempre se esquecia dos feitos, dos grandes feitos do Senhor, e por isso era um povo ingrato a Deus. Nós vemos que o povo estava ali preparado para atravessar o Jordão. E esse era um povo que não iria e também não demonstrava gratidão ao Senhor. E isso a gente via antes da travessia. Nós vemos aquele povo que saiu do Egito, viu as 10 pragas que assolaram o povo egípcio e que nada aconteceu com eles. E na primeira barreira, o que eles falaram para Moisés? Já disseram, Moisés, nós vamos morrer aqui na beira do rio. Por que nós saímos do Egito? Por que a gente não volta a ser escravo? E isso não foi só uma vez. Foi um povo que não obedeceu à liderança de Moisés. Foi um povo que murmurou, que reclamou a todo instante, a todo momento. Um povo que todo dia de manhã caía um maná do céu. E aí reclamaram porque não tinha carne. Aí todo dia à tarde vinham as cordonizes para alimentar. Eles estavam no deserto. De dia um calor intenso, e eles tinham uma nuvem que sobrevoava para aliviar o calor. E no deserto à noite é um frio intenso, então tinha uma coluna de fogo que os aquecia e os guiavam pelo caminho que eles tinham que seguir. Mas este povo, diante de todas essas bênçãos, em meio a qualquer tropeço, a qualquer barreira, se esquecia desses grandes feitos do Senhor e era um povo ingrato. E isso aqui Moisés já traz, como eu disse, nos versículos 14 a 23 do capítulo 31,
ele fala da futura rebeldia do povo que estaria atravessando o Rio Jordão. As advertências que Yahvé traz, e Deus aqui já prediz, diante da profecia de Moisés, o fracasso que o povo de Israel teria em cumprir essa aliança com Deus. E isso nós vemos durante a época dos juízes, que todos faziam o que era bem aos seus próprios olhos, ao seu coração. E também no período monárquico, mesmo quando Israel era um reino maior e depois se dividiu, Israel teve aproximadamente 42 reis. E desses 42 reis, somente 8 foram reis que se manteve fiéis até o fim. O povo de Israel é um povo ingrato, um povo que se esquecia dos grandes feitos do Senhor. E por isso eles sofreram guerras, derrotas, pragas, exílios. Eles foram cativos e viveram sobre o jugo de outras nações, porque eles se esqueciam dos grandes feitos do Senhor na vida deles. E olhando para nós, para mim, para você, eu não vejo uma diferença. Porque infelizmente, por muitas vezes em nossa vida, eu e você nos esquecemos do que o Senhor tem feito por nós. E isso gera em nós uma vida de ingratidão. E isso é refletido em nossas ações. Quando nós atravessamos por momentos difíceis, a nossa primeira ação é agir da nossa maneira. Agir de acordo com o nosso interesse e deixamos Deus de lado. E muitas vezes a gente acaba por fazendo alguma caridade para nos enganarmos, para acharmos que a gente é bonzinho. E nós, cristãos, homens e mulheres que declaram Jesus Cristo como Salvador, temos que viver o exemplo do próprio Cristo. E não viver uma vida de reclamações, de murmúrios, como na pregação que o pastor Ismael trouxe para nós na semana passada. Nós vivemos uma geração, a geração do mimimi. A geração que reclama, a geração que se sente coagida e com isso sempre ataca o seu próximo. Uma geração que em tudo se sente injustiçada. Mas é uma geração que não tem voltado os seus olhos para o Senhor. Uma geração que está buscando uma autonomia de Deus. E isso nos torna ingratos, porque nós estamos esquecendo tudo que Deus tem feito por nós. Tudo que Deus tem feito por nós. E não é somente em meio à pandemia. Não sei se os irmãos se lembram, há 2 anos atrás, nós tivemos aquela grande greve dos caminhoneiros. E meus irmãos, muita gente, e até pessoas que se dizem cristãos, começaram a estocar alimentos, gás, combustível, e não estavam olhando para a necessidade do seu próximo, do seu vizinho. Que não tinham gás, que não tinham combustível. As pessoas começaram a pensar somente nelas. Na pandemia, o início começou a 1000 maravilhas, um grande mar de solidariedade. Mas isso durou 1 ou 2 meses, porque as pessoas tornaram-se insensíveis novamente e começaram a pensar somente no seu círculo. Aquela grande generosidade do início da pandemia não existe mais. Porque as pessoas estão se afastando do Senhor. E isso tem nos tornado ingratos. Porque a gratidão gera um mar de coisas boas. A gratidão une o povo. A gratidão gera amor, gera consciência para o outro. Se você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, você vai tratar melhor o seu próximo.
E por muitas vezes nós esquecemos de tudo que Deus tem feito e operado em nossas vidas. O reverendo Ricardo Agreste, em um vídeo, em uma pregação sobre a pós-pandemia, ele é pastor da igreja Jardim Primavera, Chácara Primavera, lá de Campinas. Ele, falando sobre a pós-pandemia, ele colocou uma pergunta muito interessante. Ele diz que, nessa pergunta, foi a pandemia, ela foi a causadora dos problemas ou um acelerador de resultados. Ele dá um exemplo. Os casamentos que estão tendo os divórcios agora na pandemia, eles tiveram o divórcio por causa da pandemia? Ou a pandemia somente acelerou aquilo que os casais plantaram antes? As brigas em família ocorreram por causa da pandemia? Ou foi porque a pandemia acelerou porque nós tivemos que conviver unidos, porque não podia sair de casa? E aí você não convivia mais com seu filho, não convivia mais com seu marido, você não convivia com a sua esposa, com seus irmãos, e aí o bicho pega. Mas isso foi por causa da pandemia? Ou é uma atitude que nós não temos olhado para nós, para a nossa vida com Deus? E isso também eu trago para a nossa vida como cristãos. Meus irmãos, quantos de nós, como família, nos reunimos em nossa casa para fazermos um culto doméstico? Quantos de nós separamos um dia, um tempo no nosso dia para lermos a Bíblia com nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos? Quantos de nós neste momento de pandemia separamos momentos para orarmos juntos? Meus irmãos, nós tivemos uma grande oportunidade nessa pandemia de nos aproximarmos ainda mais de Deus. Mas muitos usaram essa oportunidade para maratonar seriados, para se dedicar a coisas que não são convenientes a cristãos, a homens e mulheres de Deus. Quanto tempo você se dedicou na leitura das Escrituras, na sua vida de oração, neste momento de pandemia? Meus irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos. E nós estamos andando por uma travessia. A travessia nossa, do nosso Jordão, que não é somente a travessia por essa pandemia, mas essa é a nossa travessia. Nós, como eu sempre digo e como eu sempre tento bater nessa tecla, nós somos forasteiros neste mundo. Este mundo é a nossa travessia para a glória eterna ao lado do Pai. E como você tem vivido nessa travessia? Você tem vivido de uma maneira ingrata, assim como o povo de Israel? Mas, mediante a situações como essa, nós vemos que Deus, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso, porque Ele demonstra, e nós vemos aqui que Moisés diz ao povo e diz a Josué que o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será com todos vocês. Ele não deixará vocês. Ele não irá desamparar vocês. Por isso não temais, não atemorizes. Deus será contigo. Meus irmãos, mesmo diante da ingratidão do povo de Israel, Deus nunca abandonou o seu povo. Mesmo aquele povo sendo ingrato à beira do mar, antes do mar se abrir, Deus foi lá e abriu o mar para eles passarem. O povo criticando porque não queria mais comer do maná, queria comer carne. Deus mandou codorniz, porque Deus não abandona o seu povo. Deus aqui, Moisés, o grande líder, Deus levanta Josué, um homem forte, um homem de fé, um lutador, um guerreiro, queria desbravar a terra prometida, porque Deus nunca desampara o seu povo. Deus sempre levanta homens e mulheres que são fiéis,
que seguem esse conselho, que são fortes e corajosos porque confiam no Senhor. Porque mesmo diante da ingratidão do povo de Israel, Deus nunca abandonou o seu povo. E Deus, como eu disse, levanta homens e mulheres que confiam e sabem quem é o Deus que eles serviam. Além de Josué, que Deus levantou Davi que foi um grande guerreiro, um grande rei. Como eu disse no início, dos 42 reis, a gente muitas vezes vê o copo meio vazio, mas dos 42 reis, 8 foram fiéis ao Senhor, porque Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. E Deus deu a nós a maior amostra de amor, de fidelidade e de prova que Ele não abandona o seu povo. Porque por nós, que como povo de Israel éramos ingratos e pecadores, nós que vivemos uma vida muitas vezes mesmo de ingratidão a Deus, Deus enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para que se fizesse homem e viesse ao mundo para nos ensinar como deveríamos viver. Para nos ensinar, para nos relembrar dos grandes mandamentos. Para nos ensinar dos grandes aprendizados. Para cumprir as leis. Jesus não veio para revogar as leis, Ele veio para cumpri-las. E Jesus veio ao mundo para nos ensinar como devemos viver. E Ele mesmo sendo Deus, se humilhou, se fez homem, viveu entre os homens, e nele não foi encontrado pecado nenhum. O Cordeiro puro, santo. O Cordeiro puro e santo que se fez pecado por mim e por você. Meus irmãos, você não pode se esquecer do que Jesus fez por você e por mim. Ele se fez pecado e morreu numa das piores mortes daquela época, que era uma morte de cruz. Ele apanhou, ele foi pregado. O seu sangue foi derramado em favor de nós. Meus irmãos, aquela cruz era para ser minha, aquela cruz era para ser sua. Era nós que devíamos sofrer as consequências dos nossos pecados. Meus irmãos, você entende como que deve ser a sua gratidão a Jesus Cristo pelo que Ele fez por mim, por você? Ele morreu e derramou o seu sangue para nos justificar, para nos fazer justos perante Deus. Mas Ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, nos dando a esperança do seu retorno. Viveu alguns dias com seus discípulos e após a sua ascensão nos deixou o seu Santo Espírito, o regenerador, o consolador, aquele que nos transforma, aquele que vive dentro de nós, aquele que nos chama a atenção para a nossa vida. Meus irmãos, Deus não nos abandonou, pois Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, para se entregar no madeiro em favor de nós. E por isso, meus irmãos, em meio à travessia da nossa vida, nós devemos ser gratos. E ser grato é reconhecer o que Deus fez através de Cristo. Meus irmãos, isso, todo dia que você levanta, Jesus Cristo tem que vir à sua memória. Você deve se lembrar do grande feito de Jesus.
que nos deu essa oportunidade de sermos famílias, de sermos adotados por Deus como filhos dele. E quando eu penso em gratidão, vem na minha memória aquele leproso samaritano, em Lucas 17. Ele fazia parte de um grupo de 10 leprosos que estava à beira do caminho da Galiléia para Samaria. E quando eles viram Jesus ao longe, clamaram por Jesus. Jesus se compadeceu e os curou. E eles, como eles eram leprosos, eles tinham que ir diante do sacerdote para que a cura fosse comprovada. E aquele leproso, forasteiro, samaritano, voltou para trás, olhou para trás para voltar-se a Jesus Cristo e agradecer pela sua cura. A sua cura de enfermidade e sua cura espiritual. Porque a fé que ele teve em Jesus Cristo o trouxe a sua salvação. Meus irmãos, nós temos que nos voltar a Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim e por você. Isso não pode fugir da nossa memória e da nossa cabeça. E ter uma vida de gratidão, é ter uma vida de santidade, é ter uma vida de agradecimento, é ter uma vida de crescimento espiritual. Em Levíticos 27, Deus fala: santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor teu Deus. E Pedro, em sua carta, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. E quem tem uma vida de gratidão a Deus, tem uma vida de santidade. Tem uma vida de querer crescer, querer ser mais próximo, querer buscar ser semelhante a Jesus Cristo. Ser grato não é buscar a autonomia de Deus, mas ser grato é querer depender dia a dia. Meus irmãos, Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona os seus filhos. A gratidão nos enche de paz e da verdadeira alegria de Cristo e nos faz sermos obedientes a Deus em todo tempo. Em todo tempo. Nos faz cumprir o grande mandamento que foi repetido por Cristo lá em Marcos 12. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você é grato por que Deus tem feito em você, você segue esses dois grandes mandamentos. Nós devemos ser gratos em meio às tribulações, em meio às adversidades, porque é em meio a adversidades que nós aprendemos a viver, que nós aprendemos a entender quem Deus é em nossa vida. É assim, é em meio às dificuldades que nós somos forjados. Porque em meio às tribulações que nós vamos entender que Deus está no controle. E eu me lembro daquele antigo poema, dos Passos na Areia. Porque quando nós estamos em meio às dificuldades, Deus nos carrega no colo. Deus nos carrega no colo. E durante a nossa caminhada, durante a nossa travessia por este mundo, nós temos que ter uma vida de gratidão. Para que os nossos corações estejam mais próximos de Deus. E uma vida de gratidão é uma vida de exemplo para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. E quando você tem uma vida de gratidão, a sua vida, as suas ações, as suas palavras serão palavras que vão proclamar o Evangelho de Cristo, que é a ordem que nós recebemos, que nós não estamos aqui de passagem. E para que esse tempo se passe rapidamente, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que pregar Jesus Cristo, nós temos que mostrar para as pessoas lá fora
que temos um Deus que está no controle de tudo. E temos um Deus que não abandona e não desampara o seu povo. E por isso, meus irmãos, nós temos que nos livrar do pecado. Termos uma vida de santidade. Nos arrepender dos nossos erros e de nossa ingratidão. E buscar uma vida de santidade que agrada a Deus. Amados e amadas, e nos lembramos hoje que o povo de Israel se esquecia facilmente dos grandes feitos do Senhor e por isso se tornava um povo ingrato, um povo infiel, idólatra. E eles sofreram consequências por causa disso. Infelizmente, nós temos que reconhecer que assim como o povo de Israel era ingrato, se esquecia de Deus, nós também nos esquecemos do que Deus tem feito por nós. Mas nós temos uma esperança, porque Deus não abandonou aquele povo ingrato. E assim como Ele não abandonou aquele povo ingrato, Ele enviou o filho dele, Jesus Cristo, para nos fazer povo seu, para nos adotar e mostrar que Ele nunca irá nos abandonar. E através disso, eu peço, eu oro e eu luto para que todos nós possamos ter uma vida de gratidão. Em meio a essa travessia que nós estamos tendo da pandemia, de uma nova vida que nós estamos aprendendo a viver. Mas tenha uma vida de gratidão em meio a essa travessia da vida deste mundo até a volta de Salvador. Com isso, eu te deixo esse desafio, que você lembre que a gratidão nos leva a uma vida de santidade. A gratidão nos leva a reconhecer quem Deus é em nossa vida. E o nosso alvo nessa semana é nos lembrarmos que hoje eu tenho que ser mais santo do que eu fui ontem. E amanhã eu terei que ser mais santo do que eu estou sendo hoje. E para isso, nós temos que nos lembrarmos dos grandes feitos que Deus fez por nós. Nos lembrarmos do sacrifício de Cristo. Termos uma vida de oração, uma vida de meditação na sua palavra, uma vida de comunhão com os nossos irmãos. Lembre-se todos os dias do sacrifício de Cristo e agradeça a Ele por esse sacrifício. A gratidão nos leva em uma vida de alegria e não de murmuração. Eu não estou querendo dizer que em momentos de grandes tribulações, de perdas, você tem que ficar somente com um sorriso no rosto. Não. É que em meio a grandes tribulações, você vai ter a certeza de que Deus está no comando da sua vida. E você vai saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Saiba que Ele, o nosso Deus, está à nossa frente. E com isso, não temas. Abandone o seu pecado e jamais se esqueça. Deus está além do Jordão. Após essa travessia que estamos tendo neste mundo, nós iremos viver com Ele. Por isso, lute e tenha uma vida de gratidão em meio à travessia. Que Deus possa te ajudar a ser grato. Que Deus possa nos ajudar a sermos gratos em todo tempo. Para a honra, louvor e glória do nome dEle. Amém? Abaixe a sua fonte mais uma vez para fazermos essa oração, para finalizarmos o nosso culto. E após a oração, oraremos o Pai Nosso.
em uma só voz. Abaixe sua fonte, vamos orar. Querido Deus, a tua palavra foi pregada, o teu evangelho foi proclamado. Senhor, nos ajude a sermos gratos a ti. Senhor, prepara o nosso coração para que todos os dias possamos lembrar das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Que a nossa mente esteja voltada para ti a todo instante. Senhor, livra-nos dos nossos pecados, dos pecados que têm nos afastado do Senhor. Senhor, livra-nos de nós mesmos. Enche o nosso coração de gratidão porque o Senhor, através do teu Filho Jesus Cristo, nos adotou como filhos teus. Obrigado, Senhor, por o Senhor olhar para nós. Obrigado, Senhor, por o Senhor se voltar para nós. Senhor, nós não merecemos nada de ti. E o Senhor é tão bom e tão misericordioso. Nos ajude, Senhor, a sermos gratos em meio à nossa caminhada. Nos ajude a sermos gratos ao Senhor e termos uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida que reflete a tua glória, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E é em nome do teu Filho que nós oramos. E terminamos o nosso culto fazendo a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.